da vida. E hoje eu quero falar para você, à noite a gente está falando de Jesus, a melhor pessoa para a gente falar nos encontros, né? Jesus o Salvador, Jesus aquele que nos liberta, Jesus é aquele que transforma. Eu quero dizer para você que Jesus liberta a gente também do desânimo, e é justamente sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 23, versículo 11. Se você ainda não abaixou aí o seu aplicativo, faça isso, né? Vai ser muito bom. Aí nele você tem a Bíblia. Dentro de alguns dias aí a gente vai estar liberando o recadastramento de toda a membresia da Igreja de Nova Vida de Bangu, e você vai ter aí o seu cartão de membro dentro do seu aplicativo, né? A sua conexão com a sua igreja, né? Vai estar toda atrelada aí ao aplicativo. Então é muito legal você ter o nosso aplicativo no seu aparelho aí celular, ok? Achou Atos 23, 11? Diz assim: e na noite seguinte, o Senhor, aparecendo-lhe, disse: tem bom ânimo, Paulo, porque assim como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim é necessário que tu dês testemunhos também em Roma. Pai, no nome de Jesus, nós acabamos de ler uma porção da tua palavra. Ela é a verdade, ela é a verdade absoluta. Ela não precisa de nenhuma variante, nenhuma mudança, nenhuma restauração, porque a tua palavra é o próprio Cristo revelado a nós. E nós queremos te louvar pela palavra de Deus. Nós queremos te louvar por este livro, Senhor, seja em papel, seja ele no nosso smartphone. O importante é que essas letras têm vida. Glória a Deus. E nós queremos, Senhor, te louvar pela leitura da tua palavra, e te pedimos, Senhor, que nesta noite, mais uma vez, o Senhor possa abençoar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Tu és o libertador, tu és o Senhor, tu és o Salvador, tu és aquele que também ergue-nos nos momentos de desânimo que às vezes acontece na nossa humanidade. Portanto, Espírito Santo, fala conosco, no nome de Jesus, amém. Bom, acabamos de ler uma porção de um texto que fala da viagem de Paulo, aquela viagem muito traumática, muito cheia de problemas. E você sabe muito bem que Paulo conseguiu chegar a Roma, como Deus estava aqui falando com ele, mas até ele chegar a Roma, teve muita coisa acontecendo na viagem para tentar desanimar o apóstolo Paulo, para bloquear a sua fé e a sua convicção em Deus. Só que Paulo tinha uma coisa que nós precisamos ter como igreja nesses últimos dias, no século 21 que estamos vivendo, num mundo cheio de transformação, cheio de mudanças. A gente precisa mais do que nunca estar em Cristo. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso. Eu não te ouvi. Eu preciso estar em Cristo. E estar em Cristo é um exercício diário que você e eu precisamos fazer todos os dias. Todos os dias. E Paulo tinha essa conexão com Jesus. Paulo, diante do caos que estava acontecendo, né, você vai ler em casa depois o capítulo 23, né, ele está indo para ser julgado em Roma, só que no caminho acontece uma tempestade, o navio se perde, os prisioneiros deveriam ser então mortos, mas Paulo entra ali trazendo a calmaria àquele lugar, trazendo a paz, celebrando uma ceia no meio da paz, no meio de um conflito. E diante daquele povo ali, Paulo consegue trazer o ânimo, trazer a força, trazer a direção, os propósitos de Deus.
E é justamente isso que eu espero compartilhar com você e gerar em você durante toda a sua caminhada cristã. Você olhar para as circunstâncias, para os problemas da vida e não ficar desanimado. Pelo contrário. Pastor, mas nós temos momentos de desânimo. Eu sei. A nossa humanidade, às vezes, ela quer falar alto, ela quer dominar, ela quer controlar a nossa vida. Ela quer gerar em nós um desalento, um abatimento. Tudo isso são sinônimos a respeito do desânimo, causando circunstâncias inesperadas que podem acontecer do dia para a noite. Foi o que aconteceu na viagem que Paulo estava nesse navio indo para Roma. Tudo estava indo bem, mas da noite para o dia veio uma tempestade. E a tempestade começou a aumentar até o ponto das pessoas, do comandante daquele navio ficar desesperado. E as pessoas ficarem abatidas, ficarem para baixo. E nós precisamos, gente, diante dessas circunstâncias inesperadas do dia a dia, estar em Cristo e crer que Cristo está conosco em toda e qualquer situação. Você pode dizer amém? E que estando conosco em toda e qualquer situação, Ele vai fazer o melhor por nós. Sempre. Nós acabamos de cantar, Tu és bom, bom, bom. Essa palavra cantada que você ministrou não é apenas para você cantar, é para você viver e crer. Porque quando a gente coloca a fé em ação, as coisas acontecem. E o que é fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que fé é certeza. Diga comigo, certeza. Não tem dúvida, não tem desânimo na fé. Você e eu precisamos ter essa convicção, dessa certeza. Mas para que isso aconteça, eu convido você, olha, hoje Deus me deu uma palavra, ela é uma palavra exortativa, sim, mas ela é uma palavra fundamental para você entender o que Deus quer fazer com a igreja de Nova Vida de Bangu. Então ouça, ela já deve estar aí nas redes sociais. É uma palavra que eu preguei sobre o que é o jejum. E dentro desse contexto da palavra a gente falou de muita coisa relevante para você e eu não aceitarmos o desânimo e estar em Cristo para vencer toda e qualquer situação. Uma coisa importante diante do desânimo, diante de uma circunstância que tenta te jogar para baixo, que tenta abater você, você tem que tomar alguns cuidados. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso, diante do desânimo, tomar alguns cuidados. Primeiro cuidado: nunca tome decisões quando você estiver desanimado, porque senão vai dar ruim. Vai dar ruim se você começar a querer decidir diante do desânimo, diante da procrastinação, diante de um problema, diante de um abatimento. Não decida ali. A gente precisa entender que biblicamente desanimar implica em renunciar toda e qualquer esperança. É estar completamente destituído de medidas ou recursos emocionais positivos para a realização de algo. E quando a gente toma decisões precipitadas ou decisões nesse momento de desânimo, vai dar ruim. Vou te dar um exemplo. Pedro, juntamente com os 11, tinha ido à crucificação de Jesus, estava lá naquele momento, ficou meio perdido, ele e os 11, tanto é que todo mundo meteu o pé. E lá um determinado momento, Pedro, desanimado, o texto diz isso, ele chegou para os amigos e falou assim: ó, sei não, acho que não foi aquilo que a gente pensava não. Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar a pescar. Eu vou voltar a pescar e vou voltar à minha velha vida, porque eu fiquei muito desanimado, porque o Cristo foi crucificado. Parece que tudo acabou.
E ele tomou essa decisão, ele foi pescar. E diz o texto que na noite que ele foi pescar, ele pescou alguma coisa? Pescou nada. Precisou o Cristo glorificado aparecer diante dele. E gente, a gente não deve então nesses momentos tomar uma atitude. Estou desanimado com Deus, estou desanimado com Jesus, estou desanimado com o Evangelho. Se você está emocionalmente abalado, com um desânimo, com alguma situação, a melhor coisa para você é: corra para os pés de Jesus. Vá ao encontro do Mestre. Vá ao encontro da sua e da minha solução. Clame por Ele. E diante das aflições da vida, o Salmo 34, versículo 19 diz assim, muitas são as aflições do justo. Porém, todavia, entretanto, o Senhor o livra de todas. Vamos ler esse versículo, e é importante. Quando a gente fala versículos chaves assim, de Deus para a sua vida, a palavra de Deus é Deus falando com você. Então não é por acaso que a gente hoje está falando do Salmo 34, 19, é porque tem alguém aqui que provavelmente já passou, ou está passando, ou vai passar por uma situação que vai gerar essa procrastinação, que vai gerar esse desânimo na sua vida. Mas se você estiver aliançado, cheio, como estava Paulo, o seu corpo provavelmente vai ficar abatido, como estava o de Paulo, 14 dias sem comer, juntamente com aqueles homens e aquelas pessoas que estavam presas com ele, mas a sua fé, o seu amor, a sua conexão com Cristo estava mais do que nunca intensa. E é isso que você e eu precisamos ter em todos os momentos da nossa vida, principalmente no momento do desânimo. Salmos 34, versículo 19. Na Bíblia que está no nosso aplicativo diz assim, muitas são as adversidades do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Então quando você e eu passamos por essas adversidades, por essas aflições, você e eu precisamos nesse momento mais do que nunca correr para os pés do Senhor Jesus. Porque você já sabe que se você tomar decisões sem estar cheio de Deus, não serão decisões boas para a sua vida. Neste versículo o Senhor não nos promete, uma inexistência de dificuldades. Não. Mas que diante das adversidades, das dificuldades, Ele vai estar conosco e vai nos livrar. Você pode erguer as suas mãos e dar graças a Deus. E eu trouxe alguns personagens bíblicos para você ver que você e eu somos normais quando passamos por desânimo. Mas aprendendo com a palavra de Deus ela é instrução para nós, ela nos ensina, ela faz com que a gente aprenda com pessoas, com acontecimentos que estão ali registrados. Olha o exemplo que está lá em Josué 7:7. Disse Josué: Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar a este povo do Jordão, para agora nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Antes tivéssemos morrido lá no deserto e ficado lá antes do Jordão. O que Josué está falando? Humanamente falando, Josué está falando para Deus assim: poxa, eu estou desanimado. Você me prometeu em Josué 1:1 para ser forte, para ser corajoso, para não ficar pasmo diante de nenhuma situação, porque tu estarias comigo. E agora, em Josué 7:7, você está me dando um presente, a perda de uma guerra, e eu estou desanimado porque muitos amigos morreram, muitos israelitas morreram. E Josué sentiu
desanimado. Só que Josué não sabia qual era a causa, gente. E nós precisamos estar conectados com Deus, porque Deus vai sempre falar conosco. Você pode erguer as suas mãos e dizer isso comigo? Deus vai sempre falar comigo. Você é filho dele. E quando Josué começou a se levantar e não deixar o desânimo dominar, Deus disse para ele: tem pecado aí. Pecado em Israel, Senhor? Que isso? Brinca não? Tem. Acã. Acã fez coisas que não deviam. Se você for ao Antigo Testamento, a história das conquistas de Israel, Deus tinha dado orientações em cada guerra, em cada conflito, em cada situação. E se o povo obedecesse, é o que diz Deuteronômio 28, né? Se você obedecer, aliás, vamos ler essa referência, é demais ela. Deuteronômio capítulo 28. De 1 a 14 diz o segredo da obediência. De 14 em diante diz as consequências da desobediência. E será que se ouvires com empenho a voz do Senhor teu Deus, para guardar, para praticar todos os seus mandamentos que eu te prescrevo hoje, também o Senhor teu Deus te porá alto sobre todas as nações da terra, e virão sobre ti todas estas bênçãos, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Pode ler comigo 3, independente da sua versão? Bendito serás tu na cidade, e bendito tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto do teu animal, a cria das tuas vacas, e o rebanho das tuas ovelhas. Versículo 5, bendito o teu cesto e tua amassadeira. Versículo 6, bendito serás em teu entrar, e bendito em teu sair. Causará o Senhor a teus inimigos que se levantem contra ti, que sejam derrotados diante de ti. Por um caminho sairão a ti, por 7 caminhos fugirão diante de ti. Versículo 8, enviará o Senhor contigo a bênção em teus granários e em tudo aquilo em que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. Versículo 9, o Senhor te confirmará por povo seu, santo, como te jurou, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares em seus caminhos. Versículo 10, e verão todos os povos da terra que o nome do Senhor é chamado sobre ti, e temerão. Versículo 11, e te fará o Senhor superabundar em bens, no fruto do teu ventre, no fruto de teu animal, no fruto da tua terra, no país que jurou o Senhor a teus pais que havia de dar. O Senhor te abrirá o seu bom depósito, o céu, para dar chuva à tua terra e em teu tempo, e para abençoar toda a obra de tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, e tu não tomarás emprestado. E te porá o Senhor por cabeça e não por cauda, e estarás em cima somente, não estarás embaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que te ordeno hoje, para que os guarde e cumpras. Versículo 14 para a gente fechar, vamos lá? E não te desvies de todas as palavras que eu vos mando hoje, nem à direita nem à esquerda, para ir atrás de deuses alheios para servir-lhes. Deus estava dizendo, na formação desse grande exército com Josué, que a promessa era perfeita. Ele não tem sombra nem mudança de variação. Deus não muda. Deus é imutável. As suas promessas têm sempre o seu amém sobre a tua vida. E aí, quando Josué se sente desanimado, Deus fala para ele: opa,
eu tenho uma aliança contigo. Você e Israel não está tendo uma aliança comigo. Consequência, aquilo que o homem semear, isso ele colherá. A lei da semeadura. Aí você pode dizer, pastor, mas esse texto está na antiga aliança. Sim, mas a lei da semeadura está na nova aliança. E você e eu precisamos semear as coisas boas, para que a gente não viva sendo peteca na mão do inferno, gente. Sentiu-se desanimado? Corra para Jesus. Pastor, o senhor acorda todo dia de bem com a vida? Não, eu sou igual a você. Tem dia que eu não estou legal. Tem dia que eu estou mais intra. Mas nem por isso eu deixo o desânimo me dominar, as aflições, os problemas me dominar. E Josué rapidamente compreendeu. Gente, ele compreendeu e se arrependeu. O arrependimento é uma mudança de atitude. Quando ele percebeu que havia um problema em Israel, e esse problema se chama pecado. Diga, pecado. Pecado é um grande problema na vida da nova natureza de Cristo Jesus na igreja. E nós precisamos ter a percepção de quando acontecer alguma coisa, a gente rapidamente se arrepender. Jesus, quando começou o seu ministério, ele rapidamente começou pregando, dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E o arrependimento nada mais é do que mudança de mente, mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de atitude. Paulo, diante daquela situação terrível, aquele navio se arrebentando diante da tempestade, ele estava lá em Cristo. E é assim que você e eu precisamos estar. Pastor, está braba a situação aqui em casa. Fique em Cristo, porque no devido tempo, no devido momento, Ele vai te dar uma palavra como deu para Paulo. Paulo, nenhum desses homens e dessas pessoas que estão contigo nesse navio irão perecer. Eu vou guardar a todos. Olha a bondade de Deus. Segundo homem que também teve desânimo, gente, esse foi um grande profeta, Elias. Isso está lá em 1 Reis capítulo 19. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Versículo 4, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Olha só como é que estavam as emoções de Elias. E ele disse para Deus, está lá no texto, você pode acompanhar comigo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Teve um momento de Elias que ele estava tão abatido, tão desanimado, que ele chega para Deus e fala assim: Senhor, só eu que estou aqui, só eu que sou o cara. Aí Deus precisou abaixar a bola dele, né? Falou: ó, reservei ainda uma turma de profetas que estão ali, ó. Você não está sozinho não, cara. E a gente precisa, aprender com esses exemplos bíblicos. Ele ficou desanimado, achando que estava sozinho, sentiu medo de Jezabel, se sentiu humilhado. Agora, sabe qual foi o problema de Elias? E talvez esse seja o teu problema quando você passa por um desânimo. Elias foi agir por conta própria, deixando o desânimo e a vontade dominar a sua vida, fazendo o que não era o desejo de Deus para o seu ministério e para a sua vida. Concluímos que Elias não perguntou a Deus o que ele tinha que fazer. Quem controla a sua vida? Talvez você levante a sua mão e diga: eu. Está errado. Porque o que é a vida? É um sopro. E a Bíblia diz que não cai uma folha da árvore se não for o consentimento e a provisão e a permissão de Deus. Então a sua vida, para ser uma vida abençoada, sem desânimo, sem conflito, sem problema, ou com os problemas, você saber conduzi-la de uma forma mais
proveitosa para você, você precisa estar em aliança, em harmonia, em conexão com Deus. E como eu faço isso, pastor? Repetindo o que preguei pela manhã, lendo diariamente a palavra de Deus. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso ler a palavra de Deus todos os dias. E fica aqui uma lição de casa para você, Salmo 119. Você vai ver a importância da palavra de Deus na tua vida. Ela vai te renovar, ela vai te encher, ela vai te dar a visão para você enfrentar o teu dia a dia, o meu dia a dia, quando a gente passa por aquelas portas e vamos viver lá no mundo, onde a gente não é dele, mas a gente precisa nele influenciá-lo e mostrar para ele que há solução para o desânimo, que há solução para os conflitos, e que nós, cheios de Deus, sabemos lidar com os problemas da vida. Jó foi outro cara. Jó capítulo 10 versículo 1, ele diz assim: a minha alma tem tédio da minha vida. É a mesma coisa que você falar assim: eu quero morrer, Jesus. Gente, a vida é tão bela, é tão bom viver. Eu amo o céu, eu amo as promessas que estão na Bíblia, mas eu amo viver. Eu gosto desse lugar chamado terra. Aliás, foi aqui que eu nasci. E eu procuro viver nesse lugar aqui de bem com a vida, porque isso vai me fazer bem. Só que Jó, diante de um problema, qual era o problema? Ele sabia? Não. Deus estava falando para Satanás, dizendo assim: ó, só não toca na alma do Jó, porque eu conheço quem é Jó, eu conheço quem é o Flávio, eu conheço quem é o Moisés, eu conheço quem é o José, eu conheço quem é a Fernanda. Você já leu a história de Jó? Da noite para o dia ele perdeu tudo, só não perdeu a mulher, mas o restante ele perdeu tudo. Graças a Deus que a esposa estava do lado dele, uma guerreira que também ali trouxe ajuda para aquele cara. Mas diante dessa situação que ele estava passando, sem saber o que estava passando, porque o diabo tinha dito para Deus lá, e você não pensa que ele não fala de você não, ele fala de você. Ele vai testar você todos os dias, nos seus desafios, nas suas contas a pagar, nos seus conflitos, na sua relação com a sua esposa, nos seus negócios. Olha lá o meu servo Rossano, olha lá minha serva Simone, olha lá meu servo Rubem. Deus acredita em nós, amém? E Jó estava lá na situação, Deus acreditando nele, falando assim: ó, creio que Jó é meu filho, é justo, é santo, só não toca na alma dele, o restante você pode fazer. Mas num determinado momento Jó não entendeu, gente, e desanimou. Graças a Deus ele se arrependeu. Diga comigo: o arrependimento é o caminho para o meu sucesso. Se você for ao capítulo 42, se não me falha a memória, do livro de Jó, você vê que Deus deu tudo em dobro, dupla honra para Jó. E por que Deus deu tudo em dobro? Porque Jó teve agora um encontro com Deus, e ele declara lá no final do seu capítulo 42, ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço você de andar com você. E é isso que Deus quer que você e eu façamos, gente. A gente andando com Deus, a gente não vai viver tomado pela procrastinação. Não vamos.
A gente não vai deixar as coisas da vida nos abater, mas quando a gente perde os olhos de Deus, Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para Jesus, para o monte ali era Sião, onde estava a glória de Deus. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra, que fez você. Então, diante das situações da vida, você precisa correr para Ele. O grande problema é que diante dos desânimos a gente quer resolver com as nossas armas. Olha Davi, Salmo 51, 12. Diante da escritura, e quando Davi escreveu esse salmo, no Salmo 51, versículo 12, Davi estava mal. Por quê? Tinha mexido aonde não era para mexer. Tinha tudo: concubinas, riquezas, palácio, tudo. Mas quando tirou os olhos de Deus, fala para você: cuidado. Diga para você se ouvir: cuidado. Diga seu nome: cuidado, Marcos. Diga o seu nome: cuidado, Marcos. Marcos é eu, tá? Por isso que eu estou falando Marcos. Cuidado, Marcos. Diga: cuidado, Marcos. Não tire os olhos de Deus. Porque quando ele tirou os olhos de Deus, dos planos de Deus, do projeto de Deus, aonde tinha que estar um rei, gente? Aonde tinha que estar um rei? Diga comigo: na guerra. Todo rei na antiga aliança tinha que estar no lugar, na guerra, na frente do exército. E aonde estava Davi diante dessa situação do Salmo 51? No palácio, tomando banho de sol, regozijando-se na alma e nas conquistas que ele tinha recebido do próprio Deus, juntamente com seus valentes. E aí, diante desse erro, desse pecado, Davi dobra o seu joelho e diz assim: Senhor, ter riqueza, ter o palácio, ter tudo o que eu tenho, não resolve. Torna a dar-me a alegria da salvação, Senhor, e me sustenta com teu espírito. É isso que você e eu precisamos, gente, no momento de desânimo. Estar cheio de Deus, cheios da plenitude do Espírito Santo. Você não vai ficar abatido como Paulo não ficou diante daquele navio aonde havia lá mais de 200 pessoas. Ele lutou por aquelas 200 pessoas e não deixou nenhuma delas perecer. Eu poderia falar de Jeremias, nosso tempo já foi. Poderia falar também dos discípulos de Emaús. Você lembra deles? Lucas capítulo 24. Tem até uma música, né, Dante? Dos discípulos no caminho de Emaús, e cantando e falando a respeito de Jesus. Estavam lá cheios de tristeza no seu coração, porque o que eles falavam era que Jesus estava morto. Mas aonde a morte, sempre chega a vida. Você pode dizer isso comigo? Aonde é a morte, a vida de Deus chega para restaurar e mudar o caos. Jesus chegou no meio da conversa desses dois homens e pergunta a eles: o que vocês estão dizendo? Por que vocês estão tristes assim? Eles não eram um dos 11, mas eles faziam parte do rol dos discípulos de Jesus. E aí, quando Jesus se manifesta a eles com o corpo já glorificado, eles são preenchidos de alegria, porque a alegria do Senhor, que vem do Senhor, ela será a nossa força para vencer os dias de desânimo. Então o que você e eu precisamos, igreja? Do Senhor. É Ele que te basta. Não é dinheiro, não é prestígio, não é honra. O que basta para mim e para você é Jesus. As demais coisas serão consequências na nossa vida.
Ele vai te dar dinheiro, Ele vai te dar bens, Ele vai te dar saúde, Ele vai te dar, porque Ele é um bom Pai. No dia a dia das nossas vidas, nos desânimos da vida, às vezes a gente está lá desanimado porque recebemos um diagnóstico de doença. Ninguém quer ficar doente. Talvez perdemos um ente querido da família e aí ficamos desanimados. Ficamos desanimados às vezes com dificuldades no não cumprimento das tarefas e das metas e dos objetivos que a gente coloca para a nossa vida. Ficamos às vezes diante do desânimo, culpando, como fez ali Elias, como fez ali o próprio Jó, culpando a si mesmo, querendo achar alguma coisa. Gente, às vezes você e eu não temos nada para nos acusar, mas você e eu talvez estamos naquele conflito lá de Jó, e aí Deus está te testando. Para quê, pastor? Pô, eu pensei que no evangelho não ia ter teste. Lembre-se, o teste de Deus nunca é para te reprovar, é para te aprovar e te fazer um crente melhor. Diga comigo: o teste de Deus na minha vida. Não te ouvi. O teste de Deus na minha vida. Não te ouvi. O teste de Deus na minha vida não é para me reprovar, mas é para me aprovar e me fazer um crente melhor. Deus quer que você saia daqui hoje um crente melhor, mais crente, mais confiante, jogando desânimo aí nesse banco aí, deixando ele aí. Tem muito crente ficando cheio de desânimo porque demora na oração, tá pedindo e a coisa não está acontecendo. Espera, querido, e continue pedindo, porque o teu Deus, o meu Deus, nunca já vai chegar atrasado. Ele não chega atrasado. Ele vai chegar no tempo certo. Agora veja bem, nesse tempo de conexão, de intercessão, de comunicação que a gente tem com Ele, a gente precisa entender que na nossa vida precisamos com certeza fazer ajustes, mudanças, porque quantos maiores os ajustes são feitos na minha e na sua vida, as respostas são mais rápidas. Isso eu posso te falar de cadeira. Quanto mais ajuste a gente vai fazendo nessa relação com Deus, o tempo vai sendo abreviado, porque você e Ele falam a mesma língua. E qual é a língua de Deus? A língua das promessas que estão elencadas na sua palavra. Eu velo pela minha palavra para a cumprir. O que devo fazer então, pastor, quando me estiver sentindo desanimado? Talvez você esteja desanimado porque você está dormindo pouco. Então, se for alguma coisa na área humana, corpórea, faça os ajustes, valorize o seu sono. Talvez você esteja desanimado porque você está trabalhando dia e noite, noite e dia, e aí o seu corpo está cansado. Então organize-se no trabalho, simplifique o teu dia, elabore um plano de vida com qualidade para você. Cuide do corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo, minha gente. Se você não cuidar desse corpo, babou. Você já foi trabalhar pernoitado? Quantos aqui já foram trabalhar pernoitado? Sem dormir? O que você rende nesse dia? Nada. Nada. Você até se esforça, você tenta, mas tudo que você faz parece que você está fazendo, oh meu Deus, oh meu Deus. Simplifique as coisas na sua agenda. Tenha uma agenda. No mundo como a gente está vivendo hoje, tem que ter uma agenda. A agenda é fundamental. Fala para você: eu preciso ter uma agenda, porque senão você não vai cumprir os seus objetivos durante o dia. Simples assim? É simples. Elabore planos, cuide da sua saúde,
Durma bem. Porque os filhos de Deus é para bater na cama e contar até 5 ou até 2 e já está apagado. Você sabe, a Bíblia diz isso: em paz me deito. Pronto, já estou dormindo. Se botar uma musiquinha dessa para mim, então apagou a luz. Tá querendo que eu durma, né, cara? Faça um pouco das coisas que você gosta. Do que você gosta? Faça isso. Talvez o que você gosta é contar piada. Conte um pouco de piada para os outros rir, rapaz. Talvez o que você gosta é jogar bola. Vai jogar bola. Se divirta. Aproveite. Você está vivo. Deus não vai dizer para você que você está agindo mal, não. Você está bem. Gente, a vida é simples. Você pode dizer isso comigo? A vida é simples. Agora bata no peito e diga assim: o complicado sou eu. Como a gente complica a vida. Como a gente complica a vida. E às vezes o desânimo vem porque a gente está complicando a vida, gente. Reconheça que tudo isso é normal e todos nós somos meros mortais. Temos uma eternidade com Cristo, sim, mas somos mortais, somos seres humanos. Gostamos de aproveitar as coisas da vida. E Jesus não vai ficar triste com você, não. É só você não priorizá-la diante da sua vida. É um problema. Vamos mudar problema para pecado, né? Porque toda prioridade que está acima de Deus, ela se torna algo que poderá se tornar um pecado na minha vida. Eu conheço pais, por exemplo, que eram estéreis, não podiam ter filhos. O que Deus fez? Deu filho. Deus é bom, amém? Aí o pai pegou a bênção e fez o quê? Meu reizinho, minha reizinha, tudo na minha vida agora é para o meu filho, para minha filha. Está agindo certo? Não. Não. Inverteu os valores. Mas infelizmente tem gente que não sabe reconhecer e dar a glória a quem é devida. Erga suas mãos aí na sua poltrona, erga suas mãos aí em casa e dê a glória a quem é devido. A Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele seja toda a glória, a Ele seja todo o louvor. A Jesus Cristo, aquele que levou sobre si todo o nosso desânimo, todas as nossas aflições da vida, tudo, Ele está conosco. Dê a Ele a glória. A razão do nosso ânimo é Cristo, gente. Esteja nele, aliançado com Ele, que você vai vencer os desânimos da vida. Ele venceu o mundo. Ele trouxe paz para nós. E Ele não vai deixar o inferno entrar com desânimo para roubar a tua alegria e a tua energia. Ele é a nossa esperança. Confie nele, descansa nele, espera nele, porque é dele que vem todas as coisas para a gente. Alguém disse que a esperança é a última que morre. Isto não é verdade, gente, pois a esperança não morre. A nossa esperança é Jesus, Ele está vivo. Diga comigo, Ele está vivo. A minha esperança está viva. Ela está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. Jesus é a minha esperança.
minha esperança não morre. A minha esperança habita dentro de mim e de você. Espere pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique o teu coração, espera pois pelo Senhor, diz o Salmo 27, versículo 14. Atentemos para o que está escrito no Salmo 42, versículo 5, diz assim: por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Está desanimado? Louve. Está difícil? Louve. Está chorando? Louve. Está passando por alguma situação difícil? Louve, porque o teu louvor, como diz a canção, chega ao trono da graça, e aquele que está sentado entre os querubins, entre os serafins, como intercessor que é por nós, Ele estará te dando o refúgio que você precisa. A fidelidade de Deus para Paulo, voltando ao texto de Atos, foi marcante, gente. Paulo e seus companheiros de prisão, 14 dias, 14 noites, sem comer nada, sem beber nada, em meio a essa situação toda, abatidos, as ondas, a turma, os soldados, os marinheiros, todo mundo bolado. Paulo está ali, crendo em Deus, crendo em Deus. Erga suas mãos e diga comigo: eu preciso crer mais no meu Deus. Diga mais uma vez: eu preciso, a alma, crer mais no meu Deus. Diga para a sua alma: eu preciso, a alma, crer mais no meu Deus. E em meio a essa situação de perigo, de conflitos, Paulo, cheio da presença de Deus, ele dá uma palavra para os desanimados. E ele diz assim: oi, não temas, é preciso que eu compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, deu todos vocês nas minhas mãos. Portanto, senhores, Atos 27, de 22 a 25, tenham bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque Ele me disse, e aquilo que Ele diz é verdade. Você entende? Ah, pastor, isso foi porque foi para Paulo. Não, é para você também. O que muda Paulo do Marcos, de você, é que às vezes a gente não está no mesmo patamar do Paulo. Ah, pastor, mas ele fez coisas que eu não consigo fazer. Olha, querido, nada que está na Bíblia é impossível ser feito, senão não estaria na Bíblia. Porque Deus não escreveria nada para seres extraterrestres. Você não é, nem eu. O que está escrito ali na Bíblia, você e eu podemos sim realizar. Paulo não é diferente de você. Paulo não é diferente do pastor Marcos. Agora, ele tinha um comportamento diferente que às vezes o pastor Marcos, o Marcos homem, tem. Por isso que às vezes, quase sempre, ou às vezes, eu não tenho o mesmo resultado que ele teve. Agora, se eu quero os mesmos resultados que Paulo teve, que Pedro teve, que João teve, o que eu preciso fazer? Me aproximar da pessoa que fazia isso na vida deles, que não está distante de você, ela habita dentro de você. Diga amém. Diga amém. Todos, diante dessa palavra de Paulo, cobraram ânimo, se puseram de pé, começaram a comer.
276 pessoas começaram a comer, gente. E depois de ter comido, eles ficaram tranquilos na mão de Deus. Eu quero concluir dizendo uma coisa para você: Deus está atento às tuas necessidades. Olha o que diz Êxodo 3, 7 a 8. Certamente disse o Senhor: vi a aflição do meu povo que está no Egito. Egito tipifica o mundo, tá? Em que vivemos. E ouvi. Diga: o meu Deus me ouve. Não te ouvi, diga para ele: Deus, você me ouve. Ele não está apático, indiferente no céu, não. Ele te ouve. E diz o texto em Êxodo capítulo 3, de 7 a 8, que Deus escutou a aflição do povo e o clamor do povo. E aqui eu tiro 3 coisas que Deus fez. Viu? Diga comigo: viu? Simples, né? Deus vê. Ouviu? Diga: Ele me ouve. Ouviu. E terceira atitude de Deus: Ele desceu do céu para na terra intervir em benefício de seu povo. Você entende isso? Você é povo de Deus? Você aí que me assiste é povo de Deus? Erga suas mãos e diga: eu sou povo de Deus. Eu sou nação viva, eu sou sacerdócio real, eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus está me vendo, Deus está me ouvindo, Deus está nesse momento agindo, levantando as hostes angelicais, enviando os querubins, os serafins, os anjos para estar comigo, me livrando de todo desânimo. E eu concluo dizendo para você uma coisa, gente. Fique de pé. Abra sua Bíblia em 2 de Coríntios capítulo 6, versículo 8. Segunda de Coríntios capítulo 6, versículo 8. Com esse texto eu quero convidar você a jogar fora todo o desânimo, porque ele virá em diversas situações da sua e da minha vida. E como Paulo, a gente cantar, isso aqui é um cântico. Vamos lá, vamos cantar esse cântico para Deus. Por honra e por desonra. 2 de Coríntios 6, 8. Por honra e por desonra. Vai deixar eu ler sozinho? 2 de Coríntios 6, 8. Vou ler com vocês a versão. Vamos lá? Por honra e por desonra, por difamação e por boa refutação, mas sendo verdadeiros. Versículo 9. Como estranhos e conhecidos, como morrendo e eis que estamos vivendo, como castigados e ainda não mortos. Versículo 10. Como entristecidos, porém sempre alegres, como pobres, porém enriquecidos a muito, como nada tendo e possuindo tudo. Que assim seja a minha vida e a sua vida como cristão. Gente, vamos parar de choradeira, vamos parar de murmuração, vamos parar de reclamação. Sabe por quê? Porque nada disso vai resolver. Tudo isso vai levar você a ficar mais desanimado.
Bata no peito e diga: oh, eu sei quem tenho crido, e por certo é poderoso para guardar o bom tesouro na minha vida, por honra e por desonra. Ele está comigo, Ele é a minha rocha, Ele é o meu baluarte, Ele é o meu Senhor, Ele é aquele que está comigo, Ele é aquele que está no controle de toda e qualquer situação.